É isso aí. Estamos aqui de novo. Olha, para entender o paradigma que nós temos, o que é paradigma? Já falei muitas vezes. É uma crença que temos enraizada. Paradigma. Parou no que disseram. Paradigma. Disseram e nós paramos naquilo. Quer dizer, nos falaram coisas e ficamos com esta coisa. Paramos ali, paramos no tempo. Não mudamos, não evoluímos. Então nós temos um paradigma, nós temos uma crença. Acreditamos em alguma coisa que nos foi ensinado. Tudo bem. Mas vamos analisar essa questão aí, hoje. Nos ensinaram que Deus está lá no céu, que Deus está em toda parte, que Deus está dentro de nós, que Deus é puro amor, que Deus é misericórdia, que Deus faz tudo acontecer, que Deus é poderoso. Ótimo, aprendemos isto. Agora vamos analisar os detalhes. Deus faz tudo acontecer, tudo, uma medida bem grande, faz acontecer o bem e o mal, porque é tudo, tudo bem está junto, o mal está junto, é tudo, tudo é tudo. Ah, não, mas Deus não faz acontecer o mal. E as doenças? E as doenças que estão aí? As pandemias da vida, as gripes, as dores de cabeça, as dores no corpo, tudo. Ah, isso é coisa que a gente come, não sei o quê. Não. Deus faz tudo. Por que ele faz? Como é que é essa história mesmo? Nós aprendemos muita coisa sobre Deus, mas não nos ensinaram certas coisas que a gente não entende deste mesmo Deus. Ele é puro amor, mas o mundo está cheio de fome e miséria. Ele é puro amor, mas os políticos vivem fazendo o que fazem. Deus é puro amor, mas permite que as igrejas pregam o que quiserem e fazem a gente acreditar no que eles querem que a gente acredita. Então Deus é sabedoria, permite isto. Mas o que é de verdade isso que ensinaram para nós a respeito de Deus? Para você ter as coisas, você precisa de confiar em Deus, pedir a Deus, estar firme com Deus, que Deus te dá tudo. E como fica aquela pessoa que nem na igreja vai? Aquela pessoa que diz que não acredita em Deus. Certos milionários. Aquelas pessoas que acreditam na ciência, só na ciência. E estão ricos, milionários, morando em belas mansões. Tem mansões de sobra para passear, para divertir. É que Deus fica nisso. Enquanto Deus ajuda uma pessoa a construir grandes patrimônios, ficar milionário, enquanto Deus faz isso, Deus faz também alguém ficar debaixo da ponte passando fome, passando necessidade. Enquanto Deus faz com que um político, alguém, sei lá, se elege, Deus faz com que os seguidores desses políticos sofram certas consequências dos atos políticos. Espera aqui. O que falaram para nós a respeito de Deus que nós não entendemos ainda?
Se ele é puro amor, então o pão é partido por igual. Não é? Temos que dar uma revisada nisto aí. Avaliar essas crenças. Talvez você fique pensando assim, o Jairo está falando uma coisa e parece que ele não quer que a gente mais acredite em Deus. Não, é o contrário. Eu falo que Deus está dentro de nós. Então ele existe. Deus está dentro de nós. Ele existe. Para mim ele existe. Então ele existe para você. Deus não está do outro lado do mundo. Deus não está lá e eu estou aqui. Deus está aqui dentro. Eu estou falando agora. Deus está falando. Mas Deus está falando bobagem? Talvez dentro da sua crença pode ser. Aí para você não é Deus que está falando, é o Jairo. É um cara que está na rede social. Mas quem está me escutando tem um Deus dentro dele também. Você tem um Deus dentro de você. Como é que se explica isso? Às vezes a gente precisa de questionar, expandir a consciência para entender esta crença que nos colocaram. Deus está presente naquele cara milionário que não vai na igreja, que não reza e que às vezes até diz que não acredita em Deus. Diz que não acredita em Deus separado. Às vezes não acredita nem em Deus de jeito nenhum. Acredita na ciência, acredita tem a consciência que é ele que pode fazer as coisas, ele como pessoa. Não é Deus que está fazendo nada. Carrega uma fé ali dentro. Deus está nessa pessoa? Está nessa pessoa. Mesmo ela dizendo que não acredita que existe Deus, mas Deus está nela. Porque ele é uma existência de crença. Uma existência de crença para cada um. Então eu acredito que Deus está longe, então Deus está longe. Eu acredito que Deus está dentro, Deus está dentro. Eu acredito que Deus pode me ajudar, Deus pode me ajudar, mas esse Deus dentro de mim. Esse Deus dentro de mim me ajuda como? Me dando aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Aquilo que eu acredito. O que eu acredito? Eu acredito que minha vida está ruim? Nos ensinaram errado. Essa é a verdade. Nos ensinaram errado. Eu estou convidando você a fazer uma análise. Você não precisa de acreditar no que o Jairo está falando. Mas você precisa parar e pensar o seguinte. Espera aqui. Deus ajuda aquela pessoa que está rica. Porque Deus faz tudo. É sabedoria. Deus é amor. Mas Deus é amor numa pessoa que diz que nem que ele existe, não diz, né? Nega a existência dele, mesmo se ele está rico. Vê que é. Quem é que está mais errado? É a pessoa que fala que não acredita em Deus e acredita em si mesmo? Ou é a pessoa que diz que acredita em Deus, mas fica o tempo todo preocupado? Porque às vezes o milionário, aquela pessoa que diz que não acredita em Deus, aquela pessoa que diz que só acredita na ciência, talvez ela acredita muito mais em Deus inconscientemente, muito mais do que nós conscientemente, dizendo que acredita em Deus e que Deus existe, que está tudo certo, que Ele está dentro de nós e tal. Mas aí é nós que estamos passando dificuldade.
com aluguel atrasado, com o tanque do carro vazio, com o armário vazio, sem comida, sem nada, doente, e rezando e pedindo a Deus todo dia. E não entendendo porque que Deus não escuta a gente. Não entendendo. Eu estou o tempo todo no silêncio pedindo a Deus para me ajudar. E parece que Deus não me escuta. Então eu vou para a igreja, eu rezo, mas eu rezo lá no travesseiro, mas no dia seguinte eu fico assim, eu tenho que arranjar um jeito de resolver isso, arranjar um jeito para resolver aquilo. Eu esqueço até que eu rezei. Eu jogo nas mãos de Deus porque eu vejo um Deus distante. Mas depois eu quero resolver do meu jeito, mas porque eu acho que Deus vai me ajudar do jeito que eu estou pensando. Eu estou esquecendo que quem está pensando é Deus, não é. Ele não vai me ajudar a pensar, ele vai pensar em mim. Você está entendendo a coisa? Como é que é? Às vezes a gente precisa de avaliar as nossas crenças. O que as igrejas pregaram, o que o sistema pregou nas nossas cabeças? O que é? Eu estou aqui com esse primeiro vídeo. Eu vou estar aqui, primeira parte, mas depois eu vou voltar com outro vídeo. Mas vou demorar uns dias, talvez, amanhã ou depois, eu coloco um outro. Esperar você ver isso aqui. Embora isso aqui vai demorar a ser lançado, por causa do sistema aí. Mas uma hora você vai ver. Mas você precisa de olhar para você, ué. Tem gente que fala rasgadamente comigo, eu não acredito que existe Deus. Mas por quê? Porque tem muita gente passando fome, eles falam que Deus é bom, e Deus é bom, o povo está passando fome, por que ele não intervém? Não é? Não, porque foi escolha da pessoa, mas e a sabedoria de Deus, como é que fica? Deus, será que não teve a sabedoria para fazer um jarro da vida com capacidade para poder criar mundo e fazer tudo conscientemente, sem problema? Ele não teve essa sabedoria, não. O que aconteceu? Será que deu sabedoria só para o cara lá inventar uma máquina? Fazer muito dinheiro, um homem rico aí, que fazia só dinheiro, os trem dele dá tudo certo, e o meu não dá? Que Deus é esse que ajuda o Silvio Santos a ficar rico? O Eike Batista? Que faz todo mundo ficar rico aí. Tanta gente rica. E não faz o Jairo ficar rico. Não faz você ficar rico. Mas que negócio é esse esse Deus que deixa um morrer com 80 anos forte, e o outro morre com 40, 50 anos com câncer, com uma doença qualquer, mais novo? Mas que Deus é esse? Como é que é esse negócio mesmo de Deus? É claro que eu fazendo essas perguntas aqui, desse jeito, você fica assim, talvez você pense assim, não, mas você não pode ficar falando assim, você está questionando Deus, você tá querendo colocar uma coisa maluca, que você não pode falar isso, que isso é um pecado, que eu não sei o quê. Não, estou avaliando a crença, estou avaliando o que foi ensinado aí. Foi ensinado aí. A Igreja Católica ensinou nós um Deus de um jeito. Lá no Alcorão, né, nós temos a Bíblia aqui, católica aí, né? A Bíblia cristã que fala. Mas lá no Alcorão tem um monte de coisa lá também que foi colocado lá. Como é que fica isso? E as crenças das outras religiões, das outras coisas que tem, né? Hinduísmo, budismo, os maometanos, os maomés, né? Segue o Maomé. Como é que fica isso aí? Mas que Deus fica nisso aí? É o mesmo Deus, tá em tudo. Mas por que essas panelinhas aqui e ali? Como é que se explica esse Deus aí na cabeça de um pastor, de outro pastor, de outro pastor, de outra igreja, de outra igreja, de outra igreja? Estou fazendo questionamento. Tem que fazer questionamento, porque eu conheço pessoas que são meus alunos, que ligam para mim, que passam mensagem, alguns não são alunos, mas são amigos,
E que fala comigo, Jair, eu estou passando mal aperto aqui, eu estou conseguindo pagar minhas contas. Eu estou desanimado, eu estou com vontade de morrer. Eu estou pedindo a morte, eu quero morrer, eu quero morrer. Tem gente pedindo a morte aí, ué. Mas por que tem que pedir a morte? Tem gente pedindo para morrer aqui no mundo, gente nova. Dona de casa, pai de família aí, filhos, gente jovem aí com 20 anos de idade falando em morrer. Não está aguentando viver. Como é que fica Deus nisso aí? Infinito em amor, infinito em sabedoria, infinito em conhecimento, infinito em tudo. Será que as igrejas nos ensinaram de verdade, falou de verdade, quem realmente Deus é? Onde Ele está, como é que Ele trabalha nesse mundão aí? Porque se só as pessoas que seguissem uma religião tivessem uma vida boa, aí ia falar assim, não, o outro não tem vida boa porque ele não segue uma religião, ele não paga dízimo, não está pagando dízimo. Não é interessante? Então, o que está acontecendo? Eu estou aqui fazendo perguntas, né? Mas tem uma explicação para isso? Ah, sim. Tem uma explicação para isso. Tem uma explicação por que existe o pobre, o rico, por que existe o preto na África, o homem negro, né? Tem uma explicação por que a doença está aí, por que existem hospitais, laboratórios, remédios, tem mais remédio, pessoas morrendo cedo, morrendo novo. Existe explicação por que tem gente que já nasce morto, outros morrem aí com 1 ano de idade, 2 anos de idade, 3 anos de idade, tem os que morrem com 60, com 90 anos. Tem explicação para isso? Sim, tem explicação para isso. Dentro do contexto divino, dentro do contexto de Deus. Existe explicação para isso alta e clara. E eu vou falar sobre isso aqui. Para o pessoal entender o seguinte, que às vezes as pessoas não questionam nada. Essa coisa aí. Mas se começar a questionar, vai começar... Não vai mexer com a igreja mais. Se começar a questionar, começar a entender. Mas só que é o seguinte, para largar a igreja... não estou falando para ninguém largar a igreja, mas assim, expandir a consciência. Você pode ser de qualquer religião. Você pode estar. A questão é você questionar. Espera aqui, eu trabalho o mês todo, ganho dinheiro e estou correndo o risco do meu dinheiro não dar para cobrir as minhas contas. Ai, por quê? Ah, eu estou pedindo a Deus para Deus me ajudar, mas está dando tudo errado. Não, mas Deus, não, eu me ferrei aqui, mas Deus vai me ajudar. Opa, quebrei a cara de novo, mas Deus vai me ajudar. Meu aluguel venceu esse mês, Deus vai ajudar que eu vou pagar o aluguel esse mês. Aí vem 2 meses de aluguel, não, mas Deus abençoe que agora eu vou pagar 2 meses. Aí vem 3 meses de aluguel, não, agora Deus vai me ajudar que eu vou pagar os 3 meses de aluguel. Mas peraí, eu estou dizendo que Deus vai me ajudar a pagar, arrumar o dinheiro para pagar as contas, mas eu continuo só aumentando as contas, aumentando. Eu falo que Deus vai me ajudar e eu ficar curado, mas eu estou agarrado na doença. Eu falo que Deus vai me ajudar, que Deus abrir a porta, eu vou arrumar um emprego, mas já estou falando isso todo dia, mas já tem 6 meses que eu estou desempregado. Ou 1 ano, né? Varia muito. Eu estou falando que Deus vai me ajudar, que eu vou arrumar um jeito de pagar minhas contas, mas cada dia que passa as contas vai só aumentando, aumentando. Eu estou falando que Deus vai me ajudar a acabar com essa tristeza interna, essa briga na minha família, minha mulher não me entende, minha mulher me aborrece, meus filhos me aborrecem, meu marido me aborrece. Eu estou pedindo a Deus e sei que Deus vai me ajudar, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Mas aí passa mês, mais mês, mais mês, eu continuo com o mesmo problema. Peraí, eu estou dizendo que Deus vai me ajudar a fazer essas coisas, mas eu continuo com o problema. O que está acontecendo? Alguma coisa foi ensinada errado na igreja.
E aí você está pensando em cima de uma coisa que a igreja ensinou, que Deus vai ajudar, que Deus vai ajudar. Que Deus ajuda. Que Deus faz uma coisa na sua vida. Mas não te ensina como é que isso é feito. Como é que Deus faz isto. Ah, mas segredo de Deus, segredo de Deus não, não pode ser segredo de Deus não. Você vai ficar aí, os dias vão passando, aumenta suas dívidas, seu aluguel, aumenta tudo seu, da sua vida, tudo difícil, falta comida na sua casa, cada dia que passa falta um pouco mais, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que você está vivendo um paradigma, uma crença, e essa crença está fazendo você acreditar numa coisa. Não estou falando de Deus, não. Acreditar de uma forma. Nada a ver com Deus. De uma forma de se acreditar. Que não tem nada a ver com tudo que a igreja ensinou, não. A igreja não ensinou direito sobre Deus. Não ensinou. A igreja ensinou um jeito para você ficar preso, amarrado, sofrendo, passando dificuldade e dando dinheiro para eles. Isso que a igreja ensinou. Duro fala esse negócio. Mas é verdade. É verdade. O padre prega uma coisa, mas ele tem conforto. O pastor prega uma coisa para os outros viver, que uma coisa é de um jeito, mas ele tem conforto. Os seguidores não. Mas o que está acontecendo? Eu vou dar uma mexida nesse assunto assim de cabo a rabo. Vou tocar nesse assunto, vou desentocar coisa, vou falar muita coisa aí. Tá certo? Questionar crença, eliminar paradigma. É a partir desses vídeos que vou colocar um atrás do outro explicando sobre isso, falando sobre isso. E você não tem que acreditar no Jairo, não. Você só vai analisar. Só analisar. As respostas vêm por si mesmas dentro de você. Se você estiver aberto, o que é estar aberto? Estar aberto é quando a mensagem chega para você, aí você para e pensa assim, ó, eu vou esquecer que eu estou na igreja. Vou esquecer que eu sou religioso e vou analisar isso aqui. Vou ver a lógica. Porque do jeito que ensinaram para nós, parece que Deus escolheu alguém para ele ajudar. Alguém para ficar com casa boa, alguém para ficar com dinheiro, alguém para ficar com saúde, alguém para ter as coisas, alguém para ser mais inteligente. Enquanto tem um que é matemático, que vira professor, o outro não consegue aprender nem escrever o nome. Tem um negócio errado, ué. Tem um negócio inexplicado por aí, ué, que a igreja não explicou, e não explicou por quê? Porque ela criou uma historinha e essa historinha ficou na mente das pessoas. Então nós vamos no fundo com esse assunto. Acompanhe Gero Luz aqui. Eu vou estar presente, falando, até quem sabe você entender o contexto da coisa. Mas uma coisa é segura: Deus existe, Deus faz, tudo acontece, nada é culpa de Deus, mas é Deus que faz tudo mesmo. Deus é que faz tudo. Mas faz como? Vamos dar uma mexida nisso aí. Espero que você compartilhe o vídeo e convide mais pessoas para acompanhar essa rota aí desse conhecimento. Tá bom? Então tá. Um abraço e até lá.